é que os procedimentos estão andando. Estão andando porque a lei manda, não é porque alguém quer, A quer ou B que deseja. Não é por isso. É porque a lei manda e há esses procedimentos de apuração em curso. Muito recentemente, nós vimos uma decisão em relação a um ex-deputado federal que foi procurador dessa Operação Lava Jato. E o fato de ter ocorrido ilegalidades e a abertura de processos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público acabou determinando que houvesse a cassação desse mandato com reconhecimento da inelegibilidade. Ministro, eu estava tentando fazer uma pergunta de uma forma um pouco mais educada aqui, eu vou fazê-lo para não comprometer o senhor, nem a mim, nem a Ana. Mas eu queria imaginar uma situação hipotética aqui. Vamos imaginar um ex-juiz, hipoteticamente, tá? Um ex-juiz que se elege senador e que depois de eleito ao Senado, é descoberto que ele usou um agente, um réu, como agente infiltrado durante 2 anos e meio para produzir provas ilegais contra outros réus de uma operação que ele comandava. Sendo isso descoberto, hipoteticamente, claro, esse juiz ele pode ter como pena máxima a pena, ex-juiz. Se ele fosse juiz, seria só aposentadoria compulsória. Ele agora, como senador, hipoteticamente, responde no STF, ou isso volta à primeira instância? E quais seriam as penas que um ex-juiz que cometeu esse tipo de crime poderia, caso condenado, no devido processo legal, por um juiz imparcial, ele poderia cumprir? Veja que esses temas, de modo geral, sobre a chamada Operação Lava Jato, continuam em evidência. O próprio Conselho Nacional de Justiça está, nesse momento, realizando apurações em relação a coisas que ocorreram em Curitiba e no próprio TRF da 4ª Região. Há um procedimento formal de correição, de investigação, de apuração, conduzido no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. É claro que o Conselho Nacional de Justiça não vai proferir decisões quanto a ex-magistrados, mas o exame dos fatos torna possível, quando isto for concluído, que haja ainda responsabilização de vários modos. Então, falando em tese, é claro que os destinatários de uma ação ilegítima por parte de um agente público podem, por exemplo, propor ações por dano material, por dano moral contra esse agente público. Nós podemos ter ações por improbidade administrativa, eventualmente, com base na Lei 8.429. Então, mesmo a responsabilidade penal é possível, à luz da lei de abuso de autoridade, dependendo da época que os fatos ocorreram. Então, acho que a mensagem, Felipe, que eu posso deixar é de que, de um lado, justiça instantânea não existe, porque se ela é instantânea, ela já é injusta. Então, nós temos que sempre respeitar os procedimentos legais. Por outro lado, é claro que a lentidão, a morosidade, às vezes causa até uma exasperação, uma impaciência. Mas a mensagem que eu deixo a todos aqueles que estão nos acompanhando é que os procedimentos estão andando. Estão andando porque a lei manda, não é porque alguém quer, A quer ou B que deseja. Não é por isso. É porque a lei manda e há esses procedimentos de apuração em curso. Muito recentemente, nós vimos uma decisão em relação a um ex-deputado federal que foi procurador dessa Operação Lava Jato. E o fato de ter ocorrido ilegalidades e a abertura de processos disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público acabou determinando que houvesse a cassação desse mandato com reconhecimento da inelegibilidade. Então, é uma prova de que nós não temos, às vezes, a eficácia plena desses sistemas apuratórios, mas há alguma eficácia. E ela é crescente, então vamos continuar trabalhando dentro daquilo que a lei manda. Eu não sou justiceiro, nesse sentido comum da palavra, eu não sou vingador, a não ser como um meme em relação a esse grupo, mas posso afirmar que aquilo que cabe a mim como ministro da Justiça e Segurança Pública tem sido feito, inclusive, em colaboração com outros órgãos de apuração.
Ministro, por falar na Lava Jato, eu sei que está terminando já seu tempo aqui com a gente. Esse é o cachorrinho da Ana, mas ele está bem. Vamos lá. A Mel, ela sempre participa aqui das lives. É o seguinte, um dos episódios mais tristes provocados pela Lava Jato foi a questão do Cancelier, né, do nosso reitor da UFSC, que em uma operação da Polícia Federal, em 2017, dentro do desdobramento da Lava Jato, fez uma acusação que agora o TCU acabou de arquivar por não houve prova nenhuma de que tenha havido nenhuma irregularidade das quais ele era acusado e que acabou resultando, inclusive, no seu suicídio. Eu acho que essa é uma das marcas mais tristes desse período que nós vivemos. Queria que você falasse um pouco sobre esse assunto. Eu sei que você determinou a apuração, a gente sabe, já está na imprensa, e queria que você pudesse... E desculpa aqui pela participação da Mel. Você tem razão, Ana, e como professor que sou de uma universidade federal, no caso a Universidade Federal do Maranhão, sabemos todos que esses procedimentos acadêmicos, esses procedimentos de gestão acadêmica, de gestão universitária, são imensamente sérios. É claro que há, eventualmente, um desvio aqui, outro ali, e você tem que fazer a apuração cuidadosa. Mas, de um modo geral, as universidades lidam com escassez de recursos, com muitas dificuldades de implementar os seus programas. Então, apenas algo puramente ideológico, no mau sentido da palavra, pode justificar essa visão criminalizadora contra os professores, contra as professoras, contra a ciência, contra o saber, contra a academia, contra a universidade. Então, no fundo, isso contaminou essa apuração concreta. Eu quero dizer, portanto, que o extremismo ideológico de direita mata, no sentido literal da palavra, não apenas no sentido simbólico. A morte simbólica já é gravíssima, a morte da liberdade de pensamento já é gravíssima, mas quando isto é levado à enésima potência, resultou exatamente nisto, uma operação que, ao criminalizar indevidamente, segundo o Tribunal de Contas da União, um gestor universitário, conduziu a uma tragédia. Então, hoje, o que eu fiz exatamente? Houve um fato importante, que foi a conclusão do órgão de controle da probidade dos procedimentos administrativos, no caso do Tribunal de Contas da União, dizendo que aquela irregularidade apontada na época de fato não se configurou à luz do controle externo constante da Constituição. Então, com base nesse fato, hoje eu estou enviando à Polícia Federal essa decisão do Tribunal de Contas da União, porque ela constitui um fato novo para que a Polícia Federal apure o que aconteceu na época, para que haja desdobramentos, eventualmente penais, se for o caso, e também análise disciplinar, porque no caso da Polícia Federal, houve integrantes da Polícia Federal, assim como houve integrantes do Ministério Público e do Poder Judiciário, que consideraram, na sua prática profissional, concreta naquele momento, de que havia graves irregularidades. Então, como o TCU disse que não há, e essa é a razão, eu não estou, portanto, pegando um tema do passado aleatoriamente, porque depois vem essas acusações todas, dessa gente que procura deslegitimar a ação de quem busca a aplicação da lei. Então, é uma atuação legítima porque ela é lastreada num fato novo, que foi a decisão do Tribunal de Contas da União. E ainda hoje esse ofício, essa representação minha está indo para a Polícia Federal, deve estar nesse momento aqui, até na minha mesa, que está lotada de papel, mas ainda hoje ela vai ser encaminhada, e aí eu, por intermédio das redes sociais, comunicarei, porque acho que é uma dimensão fundamental para o caso concreto, para que as pessoas possam, afinal, saber o que houve, mas também nessa visão que eu sempre enfatizo, a visão
prospectiva, pedagógica, preventiva, para que essas páginas de trevas não se repitam no Brasil, porque as consequências são irreversíveis. Ministro, eu sei que... Ana e Felipe, quando eu vejo ontem, o Tribunal de Contas da União foi quinta-feira. Ontem, um político vai atacar quem? Os professores, novamente. Será que essa gente não aprende que cada discurso proferido ele produz consequências exatamente no estímulo a crimes? Então, você procurar agredir, demonizar, satanizar os professores e professoras é uma covardia, é uma deslealdade, é algo acanalhado. Exatamente quando, 72 horas antes, se mostrou aonde esse tipo de pensamento conduz. Por isso que nós temos que ter sempre muita firmeza, muita coragem. Eu posso, nesse período, ser criticado por tudo. E reconheço que todo mundo tem a exposição à crítica. Eu não tenho imunidade contra a crítica. Mas tem uma coisa que eu tenho certeza. Não me acovardei. Não me omiti. Às vezes ficam colocando coisas. Não, o Flávio toda hora se mete e toda hora faz isso. Eu prefiro ser acusado, entre aspas, de agir, do que ser acusado de me omitir. Então, eu tenho coragem de enfrentar os temas difíceis. Exatamente porque você precisa proteger a sociedade. Proteger os professores, proteger as professoras, as universidades. E um caso como esse, grave, é uma forma de você também ver, quem sabe, se você previne outros atos de violência.